Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Leandro Ribeiro e você está no For Healthcast. O For Healthcast foi criado especialmente para você entender mais sobre cibersegurança, privacidade de dados, proteção de equipamentos médicos para o setor da saúde. É o seu único canal onde você pode ouvir cada vez mais o quão crítico o setor é e ele precisa ter um olhar específico para a cibersegurança. E hoje tenho dois convidados aqui muito especiais. Murilo Fernandes e Rafael Lack, sejam muito bem-vindos. Obrigado, mestre. Obrigado, Leandro. E aí, contem para mim. Vamos fazer uma apresentação rápida para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre vocês. Vamos começar com o Murilo. Não, bacana. Bom, sou Murilo Fernandes. Eu já atuo na Eval, acho que há mais de 20 anos, né? Uma empresa que ajudei a fundar. Ainda na época de trabalho de mestrado, faculdade, a gente estava ali desenvolvendo um monte de pesquisas na área de sistemas de criptografia, PKI, e esses últimos anos foi o que a gente mais entregou para diversos setores, financeiro, indústria, educação, e saúde não podia estar de fora, né? Então a gente tem aí uma contribuição muito relevante para o setor no sentido de dar suporte a sistemas eletrônicos com validade jurídica, autenticidade e, como todo mundo fala de IA agora, acho que é a nova maneira, né, de fazer computação de algum modo. Nós também começamos esse trabalho dentro do setor. Tem muitos desafios. Hoje a gente vai falar bastante aqui sobre alguns deles, mas eu estou muito animado, porque apesar da complexidade, do tamanho, né, do problema que a gente encontra por aí, no meio do problema que a gente encontra a solução também. Então, é isso. Isso aí, obrigado. Muito bem-vindo. Rafael? Então, prazer, sou Rafael Lack, sou professor lá da FIA, né? Mexo com a parte de segurança lá também, algumas aulas, principalmente modelagem de ameaças. Um monte de gente no mercado me conhece por causa dessa história que eu fico batendo na modelagem, tiram até sarro, mas vida que segue, né? Trabalho também na WB Educação, o pessoal lá do Sul me convidou. É uma pós em segurança ofensiva, mas entenderam que modelagem de ameaças fazia muito parte. Me chamaram para lá. E a minha história com o Murilão já tem um bom tempo, na verdade, desde que ele começou a mexer com IA, ele me chamou para fazer alguns testes, falar de agentes e tudo. E aí, muito recentemente, a gente entrou nessa parte do Shield, que em algum momento ele vai contar para vocês aqui um pouquinho mais, mas é uma solução é um orquestrador um pouquinho mais inteligente para tentar dar uma roupagem melhor para essa parte de resposta a incidente, que é o grande drama, né? É difícil uma empresa que tem uma área de segurança e que não tenha pelo menos uma expectativa. Aquela área precisa me ajudar na hora do incidente. Pode ser que ela não resolva tudo. Mas, cara, eu posso não esperar um monte de coisa da área de segurança, mas em relação a incidentes você não escapa. E olha que louco. Tem um monte de áreas que não estão preparadas e nem tem. Fala, cara, e área de segurança, tá? E se você não resolver o rolê, vai, né? Chama quem? O Batman, né? Como é que não vão resolver isso aqui? Né? Cara, é contigo, irmão. Né? Veste a capa aí, que você é o cara. E aí ele me chamou para fazer isso. Tô também numa consultoria lá com o Glauco Sampaio e tal. E a gente faz algumas coisas muito focadas em consultoria, mas também um leque um pouquinho mais amplo ali. Por exemplo, essas ajudas que eu tô dando. Então, lá dentro do Eval e do Shield, eu virei meio que um produteiro também. Meu papel lá é muito mais ajudar no desenho, algumas coisas. Não é bem consultoria de verdade. Mas foi super legal. Deu treinamento pra turma também, da parte de conceitos, que foi legal pra caramba também. Até hoje escuto alguém falando bem. E aí é a parte mais gostosa de você ser professor, né? Você ajudar alguém ali e o cara ver valor naquilo que você levou. Escrevi um livro de cibersegurança. Um eu escrevi e um colega da FIA me ajudou, foi meu coautor, e ao contrário também, ele puxou um outro muito mais mão na massa, e aí eu fui o coautor dele, que é o André Gaio. Então ele me ajudou bastante, que foi nesse meio tempo aí, nesse meu sabático estendido. E também montei agora junto com a minha esposa, meu chuchuzinho, a Aline Dias, lá a gente montou o Pão da Mineira, e a gente estava lá, inclusive no Conexidades, lá em Campos do Jordão esses dias, meu amigo, arrebentando, até o cônsul da Suíça de turismo apareceu lá para provar a cerveja. E, velho, se o suíço falou que a cerveja presta e o pão de queijo é dos bons, o cara entende de queijo. É isso aí. Ele é suíço. E também entende cerveja, né? Porque a Alemanha tá ali do lado.
Cara, que história bacana, né? A gente já vai aproveitar e vai deixar os links dos livros aqui para a galera Boa! consultar lá depois, né? Legal. E esse lance de modelagem de ameaça tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Sem No dúvida. dia a dia, porque você trouxe alguns pontos que, olhando para o setor da saúde, a gente sabe que ele é um setor que ainda não está tão preparado, né? Operações 24/7, o ciclo de vida da informação do setor da saúde é gigantesco. A gente está falando aí de dados de paciente, operadora, laboratórios, farmacêuticas, centros de diagnóstico e assim vai, né? E aí, quando a gente começa a olhar para tudo isso que está acontecendo, se acontecer um incidente, qual que é o estrago que isso vai acontecer dentro do ambiente, né? Perfeito. Então, cara, assim, acho que tem muita coisa aí que a gente vai poder discutir aqui. E Murilo, a primeira pergunta vai para você, a gente pensando já aí, falando de ameaças, ambientes 24/7, etc. Como é que você tem enxergado o erro mais comum do setor da saúde, dos hospitais, centros médicos aí, quando a gente fala em cibersegurança? Será que eles estão olhando realmente para que precisa? Tem um gap aí no meio? O que será que. Dá para falar bastante coisa aqui, então vamos lá. Por partes, né? Então, o primeiro ponto que dá para a gente perceber é você começa a conversar com as lideranças e o assunto de cibersegurança não entra na prioridade que pelo menos deveria. Você trouxe uma frase que me chama a atenção. E se acontecer um acidente? Acho que não é mais essa pergunta, todo mundo já fala isso. A questão é quando. A gente está vivendo um momento muito diferente do que era antes do crescimento da IA. Não é novo falar de resposta a incidentes, não é novo falar, né, de sistemas de eventos de cibersegurança, de detecção, de tempo de resposta, não é um assunto novo. Também não é novo falar que é necessário que a segurança esteja alinhada ao negócio para que você mapeie o risco de um eventual incidente e como aquilo vai repercutir na sua operação. Então a pergunta é, se eu já tenho uma certeza que não é se vai acontecer, mas quando, e a gente ainda fala muito tempo sobre os mesmos temas, qual que é o maior erro? A verdade é que não é uma questão de ferramenta ou talvez de processo. É que do lado do hospital, especialmente um setor que tem um apelo, vou dizer, quase que uma vontade ainda maior de você conseguir, querer obter alguma informação, porque é um dado extremamente sensível. A gente tem relatórios aí que apontam que um dado de saúde ele vale pelo menos umas 10 vezes mais do que um dado de um setor financeiro. Os sistemas que suportam essa coleta, manipulação, esse processamento de dados têm um nível de maturidade, infelizmente, muito baixo. A quantidade de fornecedores não é pequena, integração, interoperabilidade. Então, olha o nível de problema que a gente está falando. Fora isso, quando você adota uma abordagem de resolver um problema para identificar um incidente e aí você precisar ter um tipo de resposta, você pensa na ferramenta. E amanhã alguém fala para você que você precisa agora de monitorar suas estações de trabalho, os servidores, agora é híbrido, e você começa a correlacionar isso. Agora você precisa de uma informação que traga um pouco mais de inteligência, agora você precisa orquestrar, e você usa 1, 2, 3 fornecedores. No final, o que você tem? Uma pilha de sistemas rodando com uma baixa integração, uma péssima qualidade de dados, com uma equipe muito sobrecarregada, um monte de alertas e de ruídos e de falsos positivos ali pipocando na tela do cara, e a área de segurança não está entregando aquilo que se espera. Pô, nem no incidente. Então, será que é uma questão de ferramenta? E se, de um lado, o indivíduo está usando a IA para desenvolver com mais velocidade phishing, detecção de vulnerabilidade. Agora a gente está falando de horas. De horas. Às vezes nem isso.
E aí você tem ali alguns minutos. Então, ou seja, alguma coisa precisa mudar. E você veio trazendo isso e eu fui pensando aqui, né? A nossa cabeça vai trabalhando de forma muito rápida, né? E eu recentemente tive um bate-papo e aí uma pessoa me perguntou assim: quantos incidentes você tem por mês, né? E aí eu falei um número lá e ele arregalou os olhos assim, né? E aí eu falei: você já parou para pensar o quão complexo é o setor da saúde, né? E que a gente não necessariamente tem só os incidentes que vêm das ferramentas, mas incidentes que podem estar afetando diretamente o paciente, né? E é o que você falou, a fadiga de alerta, né? Quantas pessoas será que nós precisamos, né, para cuidar de um setup inteiro de ferramentas de cibersegurança? Numa das últimas conversas que eu tive com um executivo do mercado, comentei assim, cara, você já parou para pensar como funciona um diagnóstico médico? Você é encaminhado pelo médico para fazer um ultrassom, um exame de sangue, um exame de urina e, dependendo do caso, um raio-x, uma ressonância. É a mesma coisa, né? Olhando aí para o cenário da cibersegurança, você não pode ter um tipo de ferramenta, né? Você tem que ter vários tipos. Eu fico imaginando, né, a modelagem de ameaça, né? Como quando uma ameaça entra no ambiente, né? Quais são os saltos que ela dá dentro da infraestrutura, né? Você que trabalha com modelagem de ameaça, conta um pouco pra gente aí. Deixa eu fazer um paralelo antes pra gente só se situar, você quer ver, Lê? O grande drama de não modelar ameaças é que às vezes eu de segurança, eu vou jurar por Deus que eu te descrevi muito bem e falar assim, nossa, se o Lê não fizer o que eu pedi é porque ele tá de má vontade. Você vai jurar que você entendeu e a gente vai se desentender e todo mundo jurando, né? E de legítima boa fé tentando fazer acontecer. Mas você quer ver, ó? Vamos fazer um paralelo antes. Pugilismo. Se eu te falasse assim, requisito, né? Lê, implementa aí para mim no seu sistema. Quando vier um golpe, você tem que levantar os braços, né? Para fazer a guarda, certo? Certo. Aí você vai lá e tem certeza e tal. O primeiro soco que vem na fuça do seu sistema, o que o sistema faz? Ele levantou os dois braços, do jeitinho que você pediu. Aí o desenvolvedor fica pistola, fica... Mas eu fiz o que você mandou. Como não funcionou? Ué, mas o soco veio na fuça. Putz, espera. Então, às vezes, por não modelar ameaça, eu nem te dou a chance de entender e simular de verdade assim, mas como é o ataque de verdade? Que eu posso ter 200 jeitos de ter feito a implementação do que você me pediu da forma errada. Então, como que eu calibro? Por que fazer? Não vou virar Shiva, não vou fazer 78 mil braços aqui para proteger todos. E pode ficar impagável também. Então, assim, como que eu sou eficaz para saber exatamente o que eu tenho que fazer? Aí é que eu dou espacinho para trás para desenhar o problema. Eu fiz o paralelo com o físico para ficar mais fácil. Pô, se você botar o braço realmente entre você e o soco, você ajuda alguma coisinha. Pode não resolver tudo, mas você tá tentando se defender de verdade. E aí eu faço muita brincadeira. Eu falo assim, preciso é horrível, velho. Porque assim, tentar responder incidente ou se proteger das ameaças, quando o gol é infinito, a aresta simplesmente, né, o travessão vai pro infinito. Cara, como é que você protege isso? Então você precisa modelar a ameaça para entender assim, tá, atrás do quê? E o que motiva o meu atacante? E às vezes, Lê, o que você vai perceber é que no seu negócio você é escada para um ataque maior. Ele não está nem um pouco interessado em você. Então, assim, talvez o meu interesse seja tráfego internacional de órgãos. Para isso, eu preciso saber quem são as pessoas que eu tenho que abordar. E eu não posso vacilar, porque dependendo de quem eu pegar aqui, eu tô em cana. Tá, mas se eu tiver informação tratada, curada, legítima, e eu vejo agora que o teu fígado tá maravilhoso, do jeitinho que o maluco lá na África do Sul precisa, putz, então só preciso dessa informação. Então veja, nem todo ataque é entrar para derrubar o ambiente. Às vezes é simplesmente assim, que nem ele falou. Putz, saber exatamente quem abordar pode valer 20 mil reais, e aí isso interessa para um bando de gente. Eu tô separando a coisa do escrúpulo, eu tô indo só pro, né, moral, tô tirando tudo de forma pra, pô, isso motiva algumas pessoas que vão deixar isso aqui de lado também. Então, qual que é meu ponto? Então, talvez você tenha que olhar os seus sistemas e proteger e falar assim, cara, a coisa mais importante aqui talvez seja a anonimização. Por quê? Se esse cara quer de todo jeito identificar o Lê, e tudo que ele fizer aqui dentro
independente de quantos furos eu tenha, ele jamais vai identificar esse cara cata o caminho, vai embora e vai para outro lugar. Então assim, não adianta eu tentar me defender do universo, porque você nunca vai ter braço suficiente. Aí é onde a gente dá o passinho para trás. Então vamos entender exatamente a cabeça de quem quer vir aqui, porque ele tem um projeto, Lê. O que você tem que fazer não é construir um muro infinito junto com a tua trave infinita. O que você tem que fazer é assim, como que eu boto só uma fiada aqui de tijolo? Só uma fiada. Mas vai ser o suficiente para eu alejar esse cara. Ele não vai pular essa fiada. Então, eu vou reduzindo esse tamanho desse gol. Eu vou atrapalhando a vida dele. Se eu sei que ele está atrás de dado e nenhum lugar vai ficar armazenado, está tudo anonimizado, talvez tenha um canto, através de uma criptografia fortíssima, que lá está travado e eu consigo decodificar e saber quem é de verdade. Então, talvez o lugar que você tem que colocar 72 horas da monitoração para olhar ali, ó, quem bateu aqui? Se tudo que passou aqui for legítimo, tá tranquilo. E você não tem que olhar toda a santa porta de todo o santo protocolo de toda a santa malha. Nossa! Aí ficou impossível. Aí você nunca vai ganhar o jogo. Então, assim, se você desenhou o caminho de tal forma na tua operação que o cara tem que passar em certos pontos, senão ele não chega onde ele quer, e ele começa a perceber que ele tá investindo 10 para tirar 1 e cai fora. Porque não tá valendo a pena financeiramente. E ele é um palhaço inescrupuloso, porém ele sabe fazer conta. Ele cai fora. O drama ali é que tem muito lugar que é fantástico. Ele investe 10 para tirar 1 milhão. Cara, essa rentabilidade não tem lugar nenhum. É lá que eu vou. E aí o cara vira sarna em cima de você e fica ali, velho, sem dar trégua. Por quê? Porque você é a galinha dos ovos de ouro, velho. Você bota ovo de ouro. Não tem como te deixar passar. E o cara fica em cima. Nos meus cursos é muito em cima disso que a gente bate. Assim, ó, primeiro vamos entender para quem você é interessante, e aí vamos ficar desinteressante para esse cara, que agora a gente vai compor sistema, vai compor informação, porque às vezes, é lógico, o médico precisa saber qual que foi o resultado do exame, mas os sistemas precisam saber, tá, e se o médico entregou um token, né, um ticketzinho, né, para você, e falou assim, ó, tudo que for gerado aqui dentro vai sair com esse ticketzinho, eu te entreguei, quando você me devolver, eu sei buscar, e eu sei que você é você, em lugar nenhum tem teu nome, querido. Ah, tudo bem. E o cliente, o paciente, no caso, não precisa nem entender. É até melhor que ele entenda. Fala, cara, não quero te deixar mais... Você já tá doente. Eu já tô querendo te acolher. Eu não quero que você tenha preocupação do que vai acontecer com o seu exame. Por favor, você já tem problema mais bacana, né? Fique saudável, por favor, né? Eu quero te tratar. Você não precisa nem assustar o cara, Lê. E isso que você tá falando é muito importante, né? Porque se você não conhece quem quer e quais são os tipos de atores que querem fazer uma bagunça na sua casa, você nunca vai... Como é que você se defende? Não tem como saber, né? Então você tem que estudar, né? Você tem que estar ali tendo esse conhecimento, né? E aí lembrando que eu acho que eu escuto isso muitas vezes, no setor da saúde não tem fraudes. O que é uma grande mentira, né? Você acabou de trazer um exemplo de venda de órgãos, etc. Que é um mercado bilionário no mundo, tá? E não só isso, tem um outro mercado bilionário que é a venda de medicamentos. A gente está vendo aí essa questão do Ozempic, né? De todos esses outros remédios aí. Então são coisas que a gente precisa efetivamente ficar de olho para poder ir estruturando a nossa proteção. Se eu não conheço o meu inimigo, como é que eu faço a proteção, né? E se esse risco ele não está visível, né, para todo mundo, inclusive para os executivos, porque muitas vezes o executivo ele só sente que o ataque cibernético aconteceu quando tem uma indisponibilidade, quando vaza um dado e vai para fora, né? Para a operação, né? E as outras coisas que vão acontecendo ali no dia a dia, né? Porque, às vezes, eu lembro que lá atrás tinha um exemplo do bancário que a cada 10 centavos que alguém tirasse de uma conta, no final do dia, isso seria um valor astronômico, né? Sim. Tipo, então acho que essas coisas a gente precisa entender bacana, né? Que será que não tem alguém dentro da minha operação ali? Não se conhece. Hoje a gente viu na RSA este ano uma série de relatórios e a proporção hoje já de agentes de IA dentro de uma empresa, do hospital, não é diferente, já é de 100 para 1 na média. Nossa Senhora. A pergunta é, quantos desses agentes são legítimos? E se eles estão fazendo aquilo que deveriam? Não é por falta de
alguma orientação mínima. A gente tem a própria resolução do CFM, né, de fevereiro, que é para, em teoria, ela entra agora em vigor em agosto. Quantos hospitais estão procurando se adequar às orientações que essa resolução traz para o uso de IA minimamente controlado? O pessoal usa a palavra governado, né? Mas isso é tão abstrato, quer dizer tanta coisa. E no final do dia, o que um gestor precisa saber é o que ele tem que fazer para conseguir usar essa tecnologia a seu favor e não aumentar ainda mais isso, as possibilidades de ataque. E a IA aumentou, assim, tem mais portas de entrada. Dá para monitorar todas? Custo inviável. Murilo, você trouxe um tema que não estava nem aqui na nossa pauta, mas a gente vai para esse sentido aí, porque isso é muito, muito importante, né? Você que está aí nos assistindo, se você ainda não está preparado para a resolução do CFM, isso pode ser um problemão para a tua operação, né? E o setor da saúde, não só o setor da saúde, mas todos os outros, eles estão o tempo inteiro falando IA, porque a IA vai te ajudar nisso, porque a IA vai te ajudar naquilo. E olhando para o CFM, e aí é que está o grande problema, é assim, se eu não oriento o meu paciente que eu tenho uma inteligência artificial atuando com um diagnóstico, e essa IA, ela tem um erro ali durante o diagnóstico, quem vai pagar por aquele erro é o médico que assina, né, juridicamente todos os laudos, todos os prontuários, né, o médico técnico ali, e ele pode perder a credencial. E aí, pensando um pouco nisso, o que vocês estão vendo? Você acha que as empresas, elas realmente, não só no setor da saúde, mas outras, acho que a gente tem que fazer essa comparação, porque parece que a mídia fala muito IA, parece que tá todo mundo muito, né, no mesmo passo, no mesmo passo, né? Mas o que vocês acham? Vocês acham que a galera, e inclusive a Eval tem um produto, né, que olha para a inteligência artificial? O que vocês estão vendo voltado para o setor da saúde? Legal. Acho que há uma discussão sobre a necessidade ou não de alguma plataforma, né? E a questão aqui, com o olhar, né, o viés de segurança o uso de IA de modo pessoal é completamente diferente de um ambiente corporativo. No pessoal, você quer, por exemplo, que a IA armazene memória sobre a sua forma de se comunicar, sobre aquilo que você está trabalhando, porque isso vai te ajudar na produtividade. Dentro de uma empresa, você tem um papel. Então, o que precisa ser preservado não é as suas questões individuais, mas o seu papel dentro daquela organização. E dado esse papel, você tem responsabilidades, você tem políticas de segurança, você tem compromissos que assume com a empresa. Então, todo o perfil de uso de dados que são corporativos precisam estar, de alguma forma, controlados. Então, a nossa abordagem hoje para o mercado de saúde, até para outros mercados, evite trabalhar de forma independente com diversos modelos de IA. É inevitável, todo mundo está usando. E, de fato, ajuda e ajuda em muito. A gente não é contra a produtividade ou o uso. Mas dentro da empresa, eu preciso garantir que as políticas que estão em algum PPT, em algum documento, elas precisam ser, de fato, implementadas e seguidas por seus colaboradores. E a forma de você fazer isso, e aí voltando aqui um pouco, né, para aquilo que a gente começou a discutir de cibersegurança, que agentes hoje estão operando dentro da sua infraestrutura? Que modelos hoje você já autorizou? Como você garante que os usuários devidamente autenticados são usuários legítimos que podem acessar aqueles dados que hoje estão sendo consumidos por esse usuário num prompt ou por algum agente de IA? Se você não consegue responder essas perguntas, certamente você é o próximo hospital a ter dado vazado e você não faz a menor ideia. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque o ataque não acontece só quando você vê o seu equipamento parar ou você vai para a mídia e você vê o pessoal reclamando que não está conseguindo agendar o exame, está todo mundo ali gerando um problema. Os dados estão vazando para fins outros que você sequer conhece. Então, você perguntou qual é o maior erro, eu não sei se tem o maior, mas tem uma lista. Tá? Tem uma lista de equívocos. E além de você gastar de forma errada em ferramentas
Um outro é não fazer um trabalho. Todo mundo fala em segurança da informação que nada melhor que o arroz com feijão bem feito. Mas o que é esse arroz com feijão? É o que dá trabalho. Se você não consegue minimamente inventariar os seus ativos, seus sistemas, que versões eles têm, que usuários deveriam estar lá, por que aquele dado é importante. Eu acho que é legal que a gente estava batendo um papo sobre isso, né? E às vezes a pessoa não gosta de fazer lista, inventário. Quem gosta de fazer cadastro? Você gosta, eu vou comprar um negócio, vem um formulário gigantesco lá. Não, eu quero fazer a minha operação. A pessoa não gosta. Mas se eu começo a entender qual é a importância que essa informação desse equipamento que controla alguns dispositivos dentro do hospital, algumas estações de trabalho, porque é importante eu cadastrar um dado que até então não servia para nada nem para ninguém. A versão do sistema operacional, que pouco importa isso para o atendimento. Só que hoje, se eu não sei o que está rodando, se aquela ferramenta não é clara, como identificar se uma ameaça global de alguma campanha que está acontecendo, e aí eu estou falando de inteligência, tem relação com o meio ambiente? O Murilo, você tocou numa ferida, né? Nossa, que é uma ferida doloridíssima. gigantesca, né? Você perguntou do seu, né? A lista vai longe. A gente tem tanta coisa, né? Esse lance do inventário, né? Vamos voltar lá no tempo, né? Quando é que foi inventado o HSM, né? Há anos, e a gente está em 2026 e as empresas continuam com o mesmo erro. Né? E eu acho que, para quem está ouvindo a gente, acho que tem uma coisa importante. Não se faz cibersegurança em um ano. Né? É um programa, né? Assim como gestão de acesso é um programa, né? Não é só instalar uma ferramenta lá e tá funcionando, né? É um programa. E esse controle de ativos é um controle que parece que você vai de empresa para empresa e o problema é sempre o mesmo, assim como o backup, né? É impressionante, a gente fala de backup também há quanto tempo? Né? Eu lembro lá de 9 de setembro, né? dos ataques à Torre Gêmeas, que as empresas estavam uma do lado da outra, e aí o ataque backup, aconteceu, acabou com o backup, né? E aí veio a SOX, e aí veio um monte de outras coisas. E esse é um assunto que a gente vira e mexe, parece que é uma ferida que a gente sempre vai deixando de lado. Né? E aí você, por exemplo, eu vou mapear riscos, né? Qual é o risco relacionado àquele ambiente? Eu não sei nem exatamente, eu não tenho uma fotografia mínima do que é esse ambiente. Então eu posso até, de alguma maneira, entender o risco da operação, mas a aplicação dele e a origem que pode gerar com que aquele risco se concretize depende de um bom cadastro. Assim como a própria IA. Do outro lado, a gente está vendo os ataques recentemente, a gente teve, né, o governo americano no seu departamento aí de exportações, se eu não me engano, bloqueando acesso a um modelo classe mitos. A razão, que até me chocou, eu falei, se nem a Agência de Segurança Americana, NSA, né, a NSA, ela está, né, ser seguro, quanto mais quando eu olho para uma infraestrutura de um hospital e mundo afora e também aqui no Brasil. Então, de um lado, você tem um crescimento exponencial de ataques automatizados, sofisticados, ferramentas que encontram vulnerabilidades de maneira extremamente rápida. Do outro lado, se a gente pensar que o SOC tradicional, próprio ou terceirizado, vai conseguir responder a essa avalanche, é impossível vencer. É impossível. É você tentar se defender com um estilingue de um cara que está do outro lado com um armamento aí de ponta e é impossível. Então, é o mesmo princípio pode ser colocado também a favor de uma estratégia de defesa. E foi isso que nos motivou a pensar num avanço, numa evolução da nossa plataforma lá atrás, Evalmind, pensando só em agentes de saúde com casos de uso clínicos, assistenciais e administrativos, mas por que não aproveitar uma infraestrutura agêntica com vários elementos de segurança que a gente criou para construir agentes que de fato consigam, olha, deixa eu olhar teu stack de segurança.
Qual que é o problema aqui? Você tem... Uma vez eu vi um colega falando assim, ó, threat intelligence eu só tenho threat, a intelligence eu nunca... Não tem, porque você tem um monte de feed. Quem lê? Não dá. Quem Impossível. consegue entender? E depois, quem é que correlaciona isso com o seu ambiente? Para saber se aquilo que é uma potencial Perfeito. ameaça tem a ver com o que você faz. Aí depois, o cara que está atacando não vai simplesmente te atacar. Ele vai bombardear suas fontes de dados. Ele vai tentar fazer você se perder nesse meio do caminho. Para que, de fato, você fique ali numa nuvem, Correndo atrás de fumaça. né, de problemas que sequer existem para que ele consiga concretizar. Então, se de um lado a IA ela é uma ameaça por conta dessa automação, essa velocidade, do outro ela também é uma resposta. Mas se a gente conseguir colocar essas informações de qualidade, fazer o tal do arroz com feijão, faz o inventário, trabalha, coloca esses agentes calibrados dentro do teu ambiente. Eu mencionei a questão do governo americano, por quê? Porque é um risco a gente também achar que uma dependência de ferramentas globais, elas vão conseguir te atender. Porque se o cara decide desligar o botão igual ele fez com o Tira do ar. modelo? Então, Simplesmente você imaginou se o teu agente de IA que está numa estratégia de defesa simplesmente deixa de operar porque ele tem uma dependência de um modelo que para um determinado governo se torna uma ameaça, então você está fora. Só que ele tem o conhecimento. Como é que você fica? Então a questão aqui é mais ampla. A gente está falando de soberania digital. Então é por isso que a gente acredita que algo pode ser feito. Tem um caminho, é longo, não é trivial, mas é possível. É um programa, né? É um programa. Não dá para fazer da noite para o dia. E aí, pegando isso, a gente falou literalmente de inventário de ativos. E aí as pessoas elas precisam ter em mente que inventário de ativos não são só os ativos fixos, né? Sem dúvida. Mas sim o inventário dos dados, porque eu preciso saber que tipo de dado que está rodando dentro da minha infraestrutura, quem é dono do quê, e agora o inventário das IAs, para saber o que a IA está fazendo com o quê. E aí, pensando nisso, a gente tem que falar de um ponto que é super importante, que é a integração entre os sistemas. E aí a pergunta vai para o LAC, né? Quando a gente olha para a integração de sistemas, a gente sabe que é cada vez mais complexo, né? Sim. Você tem que fazer uma integração com um fornecedor de ativos, ou com, no caso do hospital, uma integração para compra e recebimento de material, né? De terceiros, tecnológicos, e assim vai, né? É cada vez mais complexo. O cenário com a transformação digital e a necessidade de acelerar os negócios, a gente vai colocando, né, mais complicações aí dentro do processo. E como é que uma falha nessa integração ela pode comprometer o cuidado com o paciente? Pô, que legal, ó. Então vamos lá. Quando a gente fala desse inventário, normalmente quando a gente planeja a primeira modelagem de ameaça, a gente tenta entender e fazer o mapa da empresa olhando cadeia de valor. Então, assim, como é que eu entrego o valor para o meu cliente? Aí você concorda? Se você está tratando alguém que vai fazer uma cirurgia, essa pessoa vai ficar saudável depois da cirurgia, então ela precisa, né, do centro cirúrgico, ela precisa de uma coisa talvez tão idiota quanto um saquinho lá da solução salínica e tal, precisa ter o soro, né? Senão não vai dar, pode parar a cirurgia porque simplesmente ficar sem soro não vai estar rolando. Tá, a gente se preocupa com o fornecedor do soro porque eu posso não ter um bom backup para isso. E aí tá, quem que me entrega isso? Cara, é o cara da logística. Veja bem, então o preço do diesel e eventualmente um problema nos caminhoneiros pode parar um centro cirúrgico? Tá, eu devia saber. Então, se eu estou olhando assim a derivada primeira e segunda de um problema, olhando o caminho da ameaça que está amarrado ali, fala, cara, meu centro cirúrgico não pode parar. Eu tenho gente aqui que vai pra vala se eu não... Eu tô falando de vidas, né? Assim, esquece aquele lado moral. Cara, agora ficou mais grave ainda. Tô falando de alguém que vai morrer, né? Não tô brincando. Não é assim, putz, é um prejuízo. Não tô falando de prejuízo, tô falando de dinheiro. Dinheiro, talvez eu ganhe outro. Como é que você, né, ressuscita? Cara, tem dois caras, assim, ó, tem o Jesus que voltou e tem o Lázaro que ele mandou voltar. Ninguém mais fez esse rolê. Ninguém mais fez esse rolê na história. Não conta que você vai dar conta de fazer isso. Então,
Putz, vamos modelar a ameaça direitinho, entender a cadeia de valor, e aí é por isso que entra os cadastros, né? Não é o cadastro pelo cadastro, por isso que eu falo. É difícil porque algumas cobranças, principalmente de TI lá no passado, você falou ServiceNow, né? Cara, mas era assim, para passar na governança, então tem um cadastro. Mas o que tem que ter lá? Bota o nome do servidor. E ninguém tomava decisão nenhuma, não usava para nada. Se na hora de responder o incidente, a IA fala, eu não consigo enriquecer a informação, porque, cara, você cadastrou porcamente um nome de um servidor e olhe lá. Como é que eu vou te dizer o que roda aqui? E as integrações, que aí entra no ponto que você falou. Eu tinha que ter tudo amarrado. E se eu tiver, aquilo que você ia levar 4 meses para ler, eu vou ler que nem um tiro e eu vou te dar um diagnóstico. Eu posso até alucinar, mas eu vou ser incrivelmente mais eficiente do que você era. Corrige só minhas alucinações. Fica com o problema mais menorzinho. 90% do tempo eu acerto. Só que aí você responde incidente de verdade. Então, para que eu faço o cadastro? Não é pelo prazer, né? Que nem o Murilão falou assim, cara, ninguém tem prazer em ficar preenchendo o ITSM. Porém, se a informação estiver bem instrumentada, em 5 segundos, na resposta a incidente, ela te fala, opa, estão entrando numa porta que vai cair no centro cirúrgico ou que pode, e o cara talvez nem saiba, atrapalhar a tua logística de um troço tão besta quanto aqui o teu, né? A solução salínica aqui, né? O sorinho lá. Não pode. Mas por quê? Porque, cara, o estoque disso está em 10%. Se ele atrapalhar, amanhã já não tem cirurgia. E eu tô olhando aqui o seu BCP aqui, tá? O plano de continuidade. Não tem, tá? Deixa eu te contar. Não tem nada para resolver esse rolê. Não sei se escapou da vista, mas não tem. E aí que é o drama, que eu bato muito nessa ponte do risco, por quê? Se você levar para os conselheiros e para o corpo diretivo essa discussão nesse nível, sabe, de interrupção, né, vai ter algum tipo de interrupção, pode ser mais grave ou menos, mas na cadeia de valor. E eu chego nisso através do cadastro, eu consigo talvez sensibilizá-lo de que aquilo tem que ser melhor bem feito. Mas se a gente ficar na discussão da TI pela TI e ele não faz a menor ideia do para que você está pedindo o cadastro, ou a integração, ou as interconexões, aí fica muito mais difícil a vida. Por quê? Porque essa galera discute, estratégia, investimento, corte de custo, eles não são besta. Por que eu modelo ameaça? Porque eu sei que o dinheiro da segurança não vai ser infinito nunca, não existe isso. Ele é uma porcentagem daquele negócio. O negócio tem que ser saudável, inclusive. Se ele tá indo a pique por conta da segurança, tem que arrancar a segurança mesmo. Arranca esses caras daqui, por quê? Tem que fazer sentido, tem que deixar saudável. Então, por que você modela ameaça e faz esse mapeamento da cadeia de valor e das interconexões? Se o dinheiro é curto, eu vou colocar onde mais dá resultado. E, eventualmente, vamos pactuar aqui. Você é o estatutário, você vai responder no CPF, irmão. Amanhã eu vou pro LinkedIn e você vai pra cana. Uhum. Então, você é o estatutário, você vai responder pelo risco. Vamos pactuar, inclusive, o que a gente vai aceitar de verdade. E é muito ruim. Tem uma pergunta que eu falo que é assim, ó. Todo estatutário tem o direito de fazer, mas ela é cretina. Que é assim, estamos seguros? O cara vira pra você, lê daqui, ele te deu lá os seus 10 milhões de investimento. É certeza que no dia seguinte ele pergunta, né? Nem implantou ainda. Mas no dia seguinte ele pergunta, Lé, agora estamos seguros, né? É uma pergunta cretina pelo seguinte motivo. Você pode responder sim e não ao mesmo tempo e você não tá mentindo em nenhuma das duas. Porque sob alguma perspectiva, você resolveu algum problema, mas o que a gente modela nas cadeias de ameaça é assim, cara, talvez aquilo que você faça para resolver o ransomware não tem nada a ver com o vazamento do prontuário. São cadeias e caminhos completamente diferentes que vão bater em ativos diferentes. Então todo o dinheiro que você me deu para resolver o ransomware, a indisponibilidade operacional está resolvida, mas calma. Então vamos melhorar a pergunta? Que cenários que a gente aceita ter risco e eventualmente um prejuízo e que o centro cirúrgico não pode parar? Não. Eu vou mapear todos os ramos, inclusive chegando lá na logística e estoque, porque de repente fala assim, cara, vamos fazer um negócio bem besta? Nosso estoque aqui das coisas do centro cirúrgico tem que durar uma semana, ponto. Tem que dar uma merda muito grande e a gente já compra inclusive 2 caminhões nossos, com um balde de diesel do lado de cada um, porque se der merda no nosso fornecedor, a gente vai lá buscar, a gente ganha 30 dias de sobrevida. Aí depois disso a gente não tem plano de ação. Mas talvez desse jeito, Lê, eu equaciono financeiramente uma resposta para aquele problema, porque ela tem que estar equacionada. Se você falar assim, a torre gêmea caiu, perdeu o backup, legal. Então a gente coloca o backup aonde? Bota na lua porque a terra pode explodir? Fala, cara, não paga, ele não se paga, eu vou matar o negócio antes. Ficou mais cara a solução que o problema, preferi pagar a fraude, sabe? E muito banco faz isso, Lê.
cara desiste de resolver o problema porque fala, pera, eu tô perdendo 10 mil. A solução que o Lê me trouxe custa 10 milhões. Não, paga o fraudador. O Lê que é perigoso. O Lê quer me arrancar 10 milhões, velho. Arranca o Lê. Não, o Lê que é o problema. Não. Fraudador é bom. Ele só me cobra 10, o Lê quer me cobrar 10 milhões. Aqui é só 10 mil. Então, tem que resolver. Sabe? Por isso que a gente bate muito nessa coisa de risco. E é as conversas que a gente tem lá na Resposta Incidente apoiada pelo produto. Então, assim, algumas decisões nossas, humanos ali respondendo, nunca iam chegar no tempo, tanto que os MTTD e MTTR são gigantescos para um monte de negócio, né? Mas se eu tivesse alguém com uma base de dados saudável, digerindo aquilo dioturnamente, otimizando inclusive, e respondendo de verdade, e olhando para campanhas do tipo, olha, vocês sabiam que agora tá dando um lucraço, assim, aquelas cirurgias lá de rim lá na África do Sul, e que lá, inclusive, é legal fazer isso? Vender um rim na África do Sul não é ilegal, você pode fazer. Desde que você convença alguém a entrar num avião lá em Recife, né, aparecer na África do Sul, e o cara faz a cirurgia e recebe em cash, não vai acontecer um A. Juridicamente não vai acontecer um A com ninguém. Aqui é ilegal, mas lá não. Então, pera. Então, vamos tomar um cuidado para essas pessoas não serem abordadas. Por quê? Será que esse cara que vendeu o rim, alguém contou para ele o outro lado da moeda? Porque, cara, agora você só tem um, velho. E se isso parar... O cara que tá pagando... Você já parou pra pensar? O cara que tá pagando pelo seu rim, velho, ele não tá pagando à toa. Não é um luxo ter um rim, sabe assim? Cara, ele tá desembolsando uma grana. Não é à toa. Né? Vamos... O cara que vendeu o rim aí tá com apetite ao risco bem elevado, né? E teve, cara. Teve uma manada. A coisa de... Já faz uns bons 10 anos, teve uma leva que a Polícia Federal entrou no rolê lá em Recife. E que a galera ia pra lá. E assim, não pode processar um A de quem tava envolvido. Mas por quê? Porque no lugar que foi feito, não tem no que se fazer. Agora, como que eu sei exatamente quem tem um rim compatível com o Leandro, velho? Isso saiu de onde? Eu não fiz fila aqui pra ficar pedindo pra vocês fazerem exame aqui, né? Não foi o mesmo cadastro da Iris, né? Lembra o cadastro da Iris? Ah, vem aqui fazer o cadastro aqui e tal. Ganha um tokenzinho, né? Então... Aí é nessa parte que eu vejo assim, sabe? Assim, as integrações, essa parte toda conta demais quando você modelou. Porque, de novo, é exponencial, né, velho? Você tem um sistema que já fala com 10 e esse que é 10, que já fala com 100. Com 4, 5 sistemas já ficou impossível você gerenciar o que vai exatamente para onde. Mas se você entendeu a cadeia de valor e está tentando proteger a cadeia de valor e não o sistema, você pelo menos sabe o que olhar em cada pedacinho e falar assim, cara... Daqueles 1 milhão de possibilidades, eu separei essas 120, que agora ficou humanamente digerível, e eu ainda vou perguntar para a IA o que ela acha que eu devia adicionar nesses 120 aqui. Então eu jogo o balaião aqui de cadastro, deixa ela dar mais uma mastigada e deixa ela fazer umas sugestões, mas esses aqui eu pactuei com o meu corpo diretivo, que inclusive para esses 40 a gente tá blindado, e o resto a gente tá comprado, velho. A gente só se abraça e vai pra mídia e pede desculpa. Cibersegurança voltada para o negócio. Tem que se ser. eu entendo o negócio, eu vou atuando ali. E se eu sei o que eu tenho para defender, aí eu consigo fazer o plano, né? Muito bom. A gente teve uma aula aqui. Já no final já só falta falar, levar o Mind Shield. Mas não falei. É isso aí. É isso aí. Cara, e quanto custa fazer a integração de tudo isso e resposta, e quanto custa para deixar uma ferramenta realmente isolada, funcionando, ou quanto custa isso não estar eficiente para o negócio, né? Você trouxe vários pontos aí e dá para ver, né? Por exemplo, você para um centro cirúrgico, você para um pronto atendimento, né? Nossa Senhora. Tipo, a gente tá aqui 10 milhões, 10 mil pro fraudador, mas se acontece um incidente, quanto custa, né? A gente falou de vidas também, né? Fora a imagem, né? Porque assim, como é que você explica? Fala assim, cara, morreram 10 pessoas aqui dentro hoje. Mas por quê? Cara, não importa o porquê, velho, morreram 10 pessoas. Nossa, tua imagem voou. Vai pra mídia, vai se explicar, pede desculpa, implora perdão pras famílias, porque... De novo, não tem como ressuscitar, velho. A gente não sabe fazer isso. O cara que sabia tá lá em cima. É interessante, né? Porque assim, eu venho falando para algumas pessoas que é o seguinte, nós estamos com uma nova era, né? Essa galera aí de 18,
15 anos, já estão num outro movimento, né? O cara, ele tá preocupado com a reputação da empresa, né? Será que ele vai até um hospital que ele ficou sabendo que aconteceu alguma coisa e o hospital lá, vários haters ali ficaram postando ali, pô, aquele hospital é ruim, ou aquele centro de diagnóstico é ruim, e a gente tem um algo acontecendo hoje em dia que, assim, todo mundo tá buscando a longevidade, Sim. né? Tá todo mundo buscando os bodybuilders aí, né? Tentando dar um jeitinho, estão tomando um Ozempic e aí todos os outros, sabe? Então, acho que a proteção da marca é algo que vai impactar cada vez mais, principalmente para essa nova geração. E aí, assim, proteger vira um diferencial competitivo. Perfeito. Né? Falou É um tudo. diferencial competitivo, né? Lê, você vai confiar sua vida pra alguém que você não conhece? Não tem como. Cara, assim, que dinheiro você já leva a reputação a sério. Cara, é sua vida, só tem essa. Se você fizer cagada, era essa. Não tem. O que você faz? Não tem meio termo, né? Não tem, cara. Então, assim, se você desconfiar, você não vai. Claro que você não vai. E você falou uma coisa interessante, Leandro. Acho que trazer a discussão para quanto custa deixar mais ou menos seguro não é a melhor abordagem. Porque, de novo, não é uma questão de ter uma ferramenta, uma stack completa do vendedor A, B ou C. Tem ferramentas incríveis. E, de fato, que já estão respondendo muito bem, inclusive já no modelo de IA agêntica. A questão que precisa ser discutida é, de fato, um alinhamento com o que o seu negócio representa e o risco que aquilo está associado com a sua operação. Isso é difícil. Se fosse fácil associar, eu acho que as pessoas não fazem, elas não deixam de olhar para a segurança porque não querem. Eu acho muito complicado você ir nas palestras de segurança falar que o elo fraco é, né, humano. Tá, cara, você vai pôr o quê então, se não for humano? Tem que ter um humano ali. Sempre vai ser, né? Fica aquela repetição infinita e tal. Eu acho que não é esse o caminho. A gente sai do mundo dos jargões e a gente entra numa questão muito prática. Olha, eu preciso dessa informação, eu preciso de qualidade, eu tenho uma IA que vai me ajudar em muito a deduplicar esse dado, a correlacionar, a integrar com o que eu preciso, dar foco. Já pensou, Leandro, se eu pudesse liberar metade do teu time, que hoje gasta um tempo enorme olhando para a fumaça, para que eles possam olhar os seus planos táticos, revisar os seus playbooks? O que mais você pode automatizar? Porque o teu ataque já está automatizado, a tua defesa está. Só que você não consegue, não é porque você não quer, é porque não dá. E esse tempo vai ficar cada vez menor. A gente falou aí que, acho que foi mencionado sobre o tempo médio que hoje você leva para perceber que tem um agente, um usuário não autorizado na tua rede. O relatório da IBM, acho que de 24 a 25, é quase 300 dias. O cara tá um ano te monitorando. E aí tem um outro relatório falando que o atacante chega em 5 segundos, né? Dentro da tua rede, né? Então a questão não é se você vai ser atacado, se a tua credencial vazou, ela já vazou há um bocado de tempo. Mas é a nossa capacidade de conseguir oferecer uma abordagem de resiliência, sabe? Parece uma palavra... A gente do comercial usa muito, né? Filosofia do rock, né? Não é a força do soco, é o quanto você aguenta até para ficar em pé. É aí que você vence. É aí que tá. Então, precisa levar em consideração que você vai ter problemas, a quantidade de ataques vai aumentar e muito. Isso é um fenômeno que a própria IA está trazendo. E a pergunta que o gestor, junto com a sua equipe de segurança, quando ela existe num hospital, se em outros setores, com um nível de investimento e maturidade de sistemas muito mais avançados do que dentro do setor de saúde, eles ainda sofrem por falta de profissional ou de capacitação. Só se a gente lembrar o episódio do ano passado que repercutiu, né, em vários terceiros, aí a gente está falando de integração, tem que levar fornecedores, cadeia de suprimentos, e o que aconteceu? Um ente lá na ponta do nosso sistema financeiro nacional, por vazamento de credenciais, por um colaborador cooptado ali pelos criminosos, entregou e ninguém viu o problema.
tô falando do Banco Central. Ninguém viu. Que regula, né? Feio, né? Que olha para outras instituições e diz se ela pode operar ou não pelo nível de cibersegurança, né? E vazou, assim, o maior volume financeiro da história. No meio de... E quem descobriu isso foi uma fintech lá na ponta, né? O banco que ligou reclamando, falou assim, mas espera, na minha conta aqui de reserva não tinha só isso, então ele ligou reclamando, era para ter 500 milhões, tem 100 mil, e não tem mais. Cadê meu dinheiro? O que você fez com meu dinheiro? Nossa, aí começou um corre-corre, ninguém nem sabia o que tinha acontecido. Aí é que a gente imagina que é necessário ter uma resposta diferente. Porque essa capacidade de você conseguir perceber o mais rápido possível com a IA e aí ter, juntamente com esse mapeamento de riscos, uma ação adequada é que vai te dar a capacidade de passar por um momento que eu não tenho como dizer que vai ser diferente. A gente vai passar por uma tempestade. Não foi à toa que eles bloquearam o acesso ao modelo. E tem vários outros, né? OpenAI, Anthropic, vários, fora os modelos chineses que também estão aí para o bem e para o mal. Então, a necessidade que as instituições de saúde ou de qualquer outro setor precisam entender agora é que não é o departamento de TI com uma equipe de segurança que vai conseguir ter uma resposta para isso que a gente está vivendo. Não é. E isso é interessante, né? Esse ponto que você trouxe aqui, a gente cansou de ver modelos americanos ou europeus falando cibersegurança tem que estar fora de tecnologia para evitar conflito de interesse. Perfeito. E a gente sabe que na maior parte das empresas isso não acontece, né? E a gente sempre vai bater em dois pontos: a falta de profissionais, né? E do outro lado, um número elevado de cybercriminosos que estão em busca de ganhar dinheiro. E no final do dia, né? Esse exemplo mesmo que a gente estava falando do Banco Central, quando acontece alguma coisa, por mais que essas empresas elas são reguladas, tenham a capacidade mais elevada de cibersegurança do que hospitais, né? Como é que a gente olha para isso e fala assim, será que realmente estamos a salvos, né, protegidos? Né? Onde que está o problema quando ocorre um incidente desse tipo? Né? Será que foi falta de estratégia de cibersegurança? Falta de visibilidade, gestão de riscos? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Principalmente estratégia, assim, de longe. Porque assim, ó, o passo zero de toda modelagem é entender assim, olha, tá, eu tenho aqui meu negócio e eu tenho que pensar agora como que ele é interessante pela cabeça dos estereótipos atacantes. Você concorda que para o Banco Central um estereótipo que é super válido é o crime organizado? Uhum. As duas principais ferramentas do crime organizado, ou ele te corrompe ou ele te coage. Inclusive, se ele chegar na coação, você já tá lascado, porque aí é bravo. Aí eu tenho que te tornar um inútil. O único jeito dele te largar o pé é eu te tornar um inútil. O Lê segurança não existe mais. Agora o Lê vende coco na praia. Mas por quê? Porque aí ele te deixa em paz. Porque é impossível te usar para o fim que ele queria. Então eu tenho que te transformar num inútil. Qual que é o grande drama que eu vejo? A galera nem pensa nos estereótipos das suas ameaças, não planeja nada. Qual a dificuldade, se você tivesse planejado, de imaginar que algum desenvolvedor de alguma das suas cadeias de fornecimento seria em algum momento corrompido ou cooptado? Então, assim, que nem o Murilão falou, velho, não é questão de ser. Tanto que ser sim, né? Ser foi. Então, aconteceu. Putz, não dá. Dava pra imaginar. Vamos lá, vamos ser sinceros. Dava pra imaginar. Mas aí, dado que algum desses caras pode agir desse jeito, qual foi a proteção levantada e a monitoração levantada? Aí, pegando outro gancho no Murilão. Se a gente sabe que todo mundo não vai ter a cultura de segurança, vai deixar senhas vazarem, adianta a gente ficar batendo na tecla da senha? Então tá, por que eu não boto uma monitoração ultra inteligente que fica buscando comportamento e fala, opa, é a primeira vez que eu vejo o Leandrão logando às 2 da manhã
para bater nessa máquina de diagnóstico. E olha que curioso, nem médico esse cabra é. Mas que raio, Leandrão... E tá conectando lá da Jamaica. Então, não, pera, então calma. Então eu não tô mais preocupado em ficar só batendo na sua senha e achando que eu tenho que construir o muro mais alto do mundo para ele ser intransponível, porque uma vez pulado o muro, não tem o que fazer, que é a história da senha. Então assim, se nunca ninguém perdesse senha, ninguém tinha acesso, nenhum maldoso tinha acesso a nada, então não precisa me preocupar para dentro. Mas isso não é real e não é factível. É muito mais fácil assim, ó. Então, dado que eu vou ter que trabalhar com gente que não vai conseguir ter esse zelo 24 horas por dia, e às vezes até quem tem, tá? Eu já vi gente da área de segurança que teve ataque e rodou e tinha senha reutilizada. Fala, cara, a gente que é da área dá umas pecadas de vez em quando, né? Comete um pecado. Você vai cobrar isso da tiazinha do café, irmão. Ah, dá um tempinho. Então, assim, vamos colocar. Que nem a mulher falou, cara, tem uma baita de uma ferramenta que mastiga dado como se fosse o pão de queijo mais gostoso do mundo do pão da mineira. Vamos dar para ela uma informação de qualidade aqui, para ela digerir e vamos olhar comportamento e tentar. Eu mapeei a cadeia. Falei, cara, eu sei o que é normal, o que não é. A história mesmo do produto lá do Dark 3, cara, o que eles fazem? Eles ficam procurando comportamento o tempo inteiro. Por que eles têm um bom joguinho ali, né, que dá resultado? Porque eles não ficam batendo na tecla do bota senha e do valida. É lógico que você não precisa ter uma senha porca também. Não tô defendendo você ter uma senha de um dígito, né? Então calma. Mas assim... 1, 2, 3, 4. Não, ele não falou, faz o feijão com arroz, vai. Assim, não pode ser porco. Mas assim, você fez o básico, já vamos mudar o discurso. Por quê? Se o discurso do vamos, né, o ser humano, vamos fazer cultura, resolvesse tudo... Cara, a gente já tá com esse discurso tem uns 20 anos. Já tinha resolvido. Então, assim, estratégia. A gente já sabe que isso não resolve. Então, no mínimo, lá no caso do Banco Central, é assim, que comportamento esquisito, hein, jovem? Você com uma chave de API batendo nas contas aqui de reserva e fazendo transferência para um lugar que compra Bitcoin? Que curioso! Eu acho que não deixarei. Pá! Sessão derrubada. Tinha resolvido o rolê. Tinha resolvido o rolê. Agora, você concorda? Se o dono do dinheiro me ligou pra falar o que raios eu estou fazendo, que o dinheiro sumiu, o dinheiro dele sumiu, que tava aqui, cara, é porque eu não tava olhando katsu, mas assim, mas nada, niente, nada, absoluto. E isso é um problema. Porque lembra que eu falei da credibilidade? Sim. Aí, numa próxima, é assim, a gente não compactua de aumentar o fundo de reserva, as coisas, por quê? Porque a gente sabe que você não cuida. Aí, olha que saia justa que você pode se enfiar. Cara, e eu não tô falando nem de vida, tô falando só de dinheiro. Olha que saia justa que você pode se enfiar. E ele fala, cara, pera, no final do dia, essa moeda aqui é só uma questão de... Se as pessoas acreditarem que elas valem alguma coisa, então aqui a gente tem uma moeda. Se elas não acreditarem, irmão, daqui a pouco estão trocando galinha por garrafa d'água e vida que voltou para trás, voltou o que valia antes. Por quê? Porque a galinha não deixa de ser galinha, a água não deixa de ser água, e isso aqui não vira palhaçada de token que sumiu, foi parar na Jamaica. Mas faz a lição de casa e, ó, esquece esse negócio de fazer um muro infinito. Faz umas 3 fiadinhas, né? Não precisa também deixar sem nada e só convidar o cara para entrar. Mas vai para uma outra estratégia. E estratégia, de verdade, sabe? Assim, massa de vergonha. Sobe 3, coloca ali um cercadinho ali. Acabou. Tipo, já ajuda, né? Muito. Murilo, e se... O que um hospital precisa fazer para dar o próximo passo e tornar viável a cibersegurança ali para proteger, iniciar ali de forma estratégica? Pergunta interessante, né? E como é que a Eval pode legal. ajudar a galera que está nos ouvindo aí? Assim, não existe uma resposta completa para um tema que carece de um olhar mais amplo, sabe? E os decisores, a gente está falando aqui da alta direção, é enxergar a estratégia da cibersegurança dentro do seu negócio. Parece abstrato, mas tá junto. E, de fato, é o que vai fazer a diferença. Porque é ali que você trabalha com todo o seu planejamento estratégico para, de fato, você conseguir entregar e, de alguma maneira, tentar responder com esse investimento. Qual é o nível de risco que eu assumo correr com você?
tá? Então não é assim, estou seguro ou não estou seguro. E para isso, a abordagem que a gente hoje está apresentando para o mercado é justamente essa capacidade de integração. Você não precisa substituir muito do que você já tem. Dá para aproveitar muito do seu investimento, dá para aproveitar muito do conhecimento das suas equipes. Se colocarmos uma parte desses agentes que nós criamos na nossa plataforma em favor dessa estratégia definida para, primeiramente, vamos trabalhar com uma coleta de dados e correlacionar essas informações. O que você tem hoje de CIEM? Eu não tenho nada. Eu não sei nem o que acontece. Tudo bem, dá para começar. O mínimo a gente consegue oferecer. Você não vai conseguir atender todos os requisitos, mas minimamente você passa a ter um pouco mais de observação. Você começa a conhecer melhor o que você tem no ambiente e que tipo de ameaças esse ambiente pode estar sujeito ou não. Então isso já vai colocar o seu hospital num outro patamar, que é correlacionar informações do seu setor e não de forma ampla. Não adianta você começar a receber feeds de informações, de ameaças que são corretas, mas o que essas ameaças têm a ver com o seu hospital, com o seu ambiente, com o seu negócio? Tem um pessoal lá na Eval tá usando muito dos exemplos aí da base do blog, né? Pô, vazou a credencial da base de notícias. Nossa, era tudo que eu queria. Que todo mundo acessasse. Tava público já? Tá público. Então, entende a diferença entre você saber o que tem, o risco que corre, e não simplesmente pegar uma ameaça e sair derrubando máquina ou usuário? E a gente consegue ajudar justamente com esses agentes de IA. Então já é um primeiro passo e um passo absurdamente diferente do que pode já existir num cenário do pouco, tá, Leandro? Eu não conheço tantos assim, mas do pouco que eu já vi. E olha que a Eval trabalha com o setor de saúde já desde 2008, 2010. A gente estava ali com o nosso primeiro projeto, fazendo assinatura eletrônica no Instituto do Câncer aqui no estado de São Paulo. Hoje a gente está falando aí de mais de 500 hospitais que usam a nossa plataforma de PKI. Então a gente não conhece os 7.000 e lá vai com as quantas que tem, mas uma parte a gente conhece. E a gente sabe que tem um pessoal muito empenhado em garantir que esses sistemas estão no ar, entregar para a sua gestão, para a sua diretoria, um mínimo de disponibilidade para atender o foco da sua empresa, que é o paciente. Mas essa galera precisa de ajuda. E acho que a gente consegue ajudar. Nesse aspecto de segurança, é trazer informação de qualidade para que o time, por mais restrito que seja, consiga conhecer melhor como esse ambiente opera e ter um nível de controle mais adequado para essas ameaças que estão vindo. E lá na frente a gente também acredita que essa mesma plataforma vai conseguir também trazer algum nível de automação. Esse é um desafio um pouco maior, porque se dado uma recomendação de uma ferramenta qualquer por uma ação, eu quero ver quem é que já tem a coragem, vai lá e aperta o botão, né? Vai lá e atualiza o firmware, esse é o problema. Você aperta o botão Difícil, né? e se para. Difícil. Quais os impactos? Mas a recomendação está lá. Você tem que tomar uma decisão. Então, trazer uma informação rica e que seja de fácil entendimento de quem precisa decidir como gestor de negócios. Eu gosto do exemplo que o LAC usa, né, do carro da velocidade, né? Eu achei sensacional. O carro, para você dirigir com segurança, tem que respeitar a velocidade da via. Só que o carro não mede velocidade. Ele mede giro de roda, né? O que interessa é o tamanho da roda. Por isso que você não pode, inclusive, ficar trocando o tamanho de roda, porque você vai afetar o velocímetro. Então, assim, o que o engenheiro sabe? Que aquela roda tem X de raio, ele calcula aquilo, vezes a quantidade de giro do eixo, porque contar giro do eixo ele consegue. Só que já imaginou que carro nojento se ele te falasse, dei 10 mil giros numa roda de 15 de raio. Você ia mandar a merda. Falei, irmão, a decisão... Não entender nada, né? Não. A decisão que eu preciso tomar é se eu acelero... Os únicos botões que eu tenho aqui, velho, eu acelero o freio. Me ajuda a... Assim, e eu consigo enxergar uma via. Me ajuda a tomar uma boa decisão. Então, o que o dashboard faz, que eu acho maravilhoso, né? Que é o painel ali. Ele traduz pra ti exatamente no que você precisa. Fala, cara, tem uma plaquinha escrito 60 e eu tô vendo aqui que eu tô a 55. Eu podia chegar mais cedo, vou aumentar mais 5.
E aí você toma uma decisão, que no fim do dia vai dar mais giro de roda na roda que dá. Não importa, mas está traduzido. Então eu tenho que traduzir para o negócio sempre aquele viés técnico. E é impossível medir muitas vezes o viés de negócio, mas eu posso medir a correlação dele com o viés técnico. Porque aquilo lá é pé no chão, né? Eu sei quantos saquinhos de soro eu tenho, eu sei que máquina que tem, sabe? Eu tenho ali aquele rastro mais palpável para pegar. A velocidade eu não tenho, eu não tenho o que fazer. E essa tradução é que a gente de fato acredita que a nossa plataforma consegue ajudar. Por esse trabalho desses agentes especializados que estão coletando esses dados e trabalhando isso numa informação que vai ter uma utilidade para algum perfil dentro da plataforma dos diversos que a gente criou. E por último, que é bom, aperta ou não aperta o botão, mas se o nível de maturidade do teu ambiente, da tua equipe, daqueles riscos mapeados for suficiente, com certeza dá para automatizar. Que é o sonho, né? A gente ouve há quanto tempo falar de SOAR, quem implementa? E quem liga de verdade? Quem que aperta e deixa lá, tá tudo automatizado. Ó, quantos por cento dos incidentes mapeados foram respondidos de forma automática? Eu duvido que alguém... E você trouxe isso, eu lembrei do EBA também, né? O User Behavior Analysis lá, que também foi uma tecnologia que apareceu e 2019 estava no auge e hoje quase não se fala mais. E olha que legal, tudo isso conecta com aquela tua pergunta lá do inventário lá atrás. Então assim, tá, como é que eu sei aqui para aprender o suficiente? E aí dando um spoiler que eu acho muito legal, uma partezinha lá da ferramenta que é o quê? Não é só dar recomendação, é falar assim, olha, qual que é a consequência se você apertar o botão? E ele te explica. Qual que é a consequência se você não apertar? E para isso eu preciso estar amarrado na cadeia de valor. Ó, então, se você não corrigir e o cara continuar avançando, acaba o soro. E se acabar o soro, vai acabar isso. Putz, mudou completamente a visão do gestor de atualiza... olha a pergunta. Atualiza ou não o firmware? Está disposto ou não a correr o risco de parar o centro cirúrgico? Tá aqui a decisão, na verdade, é essa. É a mesma coisa, é quanto a giro ou velocidade, mas olha como muda a abordagem, não muda? Né? Muda. Cara, e são duas análisezinhas que se o cadastro estiver bem feito, aí a faz em segundos e ela te entrega. E ela fala, ó, tá aqui o teu cenário. É muito legal funcionando assim, é muito legal, porque aí você consegue se comunicar de verdade. Imagina você chamar uma reunião do board pra decidir um negócio crítico e você tá falando de atualizar firmware, velho. Cara, só você entendeu. É super... Só você entendeu, ninguém mais. Só que sabe o que é pior? Não, ó que desgraça, velho. Seu dia vira um cão ali por causa disso. Aí você chama a reunião e sai frustrado porque não deixaram. Daí 5 minutos para o centro cirúrgico. Aí eles te chamam de novo. Fala, como que você não me avisa? Você fala, gente, mas nós saímos da reunião agora e vocês compraram o risco de não atualizar o firma. Mas você não falou. Você não falou. Você não traduziu para eles. E aí eles vão... Lembra que eu falei de dissonância ali, que todo mundo sai da reunião, ou deve, né, lá no caso do Pugilha. Todo mundo sai com certeza que entendeu, mas como não fez a tradução pro mundo real ali, caramba, que raiva, velho. E você toma o esporro porque faz, toma o esporro porque não faz. É por isso que muito time lá no final das contas, assim, ó, eu jogo a toalha. Eu faço o que mandarem. Se cansei, porque é só porrada. E isso desgasta muito. E a ideia de tentar responder o incidente, é assim, nenhum time tem 100% de maturidade, tá? Nem os dos mercados mais maduros, que ele falou que é mentira, nenhum. Só que se você fica forçando a barra respondendo incidente, você cria, porque a pessoa está exercitando todo santo dia, está aumentando o conhecimento do negócio, está aumentando... Então, assim, a própria disciplina de se policiar para responder os incidentes te obriga todo dia a estar arrumando alguma coisinha, senão o incidente fica lerdo, aí você olha a métrica, aí às vezes você nem vê, aí você tem que melhorar a coleta, cara, a gente nem via aquilo. E aí você vai expandindo, quando você vê, lembra que você falou a palavra programa? O programa de resposta a incidente está implantado. E às vezes começou com uma porcaria de um cadastro, que você fala, meu Deus, tá jogado lá na catatumba. Mas recuperamos e deu origem. Isso que você trouxe é muito importante, né? Principalmente para quem está escutando a gente, que assim, a gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue segurar tudo, né? Ano passado, ano retrasado, todos os anos a gente vê grandes empresas sofrendo incidentes de cibersegurança. Mas acho que o importante é saber, né, que aconteceu alguma coisa,
Perfeito. responder, né, as vítimas ali, querendo ou não, o seu cliente acaba sendo uma vítima, Sim. né? Então você tem que dar visibilidade disso para as pessoas. E aí, quando a gente está falando do setor da saúde, todo mundo tem que ter isso na consciência que cibersegurança no setor da saúde é auxílio no cuidado do paciente. Porque se o resultado do exame não sair na hora, se a cirurgia atrasar por causa de um ataque cibernético, se faltar material para cirurgia e o paciente é crítico, a cibersegurança, a tecnologia, ela tem parte nisso. Então, Sem dúvida. cibersegurança é auxílio no cuidado do paciente. Eu acho que isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Galera, a gente está chegando Já? ao final. Daria para a gente ficar aqui um tempão falando, mas acho que Murilo, Lac, se vocês quiserem deixar uma palavra para a galera aí, né, que está nos ouvindo, né, esse episódio vai para centenas de pessoas aí, a gente vai divulgar bastante. Qual seria o conselho ou oportunidade que vocês gostariam de deixar para a galera que está nos ouvindo? Ah, legal. Obrigado, Leandro. Acho que foi uma conversa muito rica. A gente sempre aprende bastante. E não posso dizer que é um conselho, mas é um convite, tá? É um convite para conhecer, entender, tratar esse tema com a importância que de fato ele tem. E nós estamos agora com um programa dentro, né, da nossa estratégia de oferecimento dessa plataforma para o mercado de saúde, que hospitais podem colaborar com uma criação de detalhes desses agentes que nós criamos. Então, se você tem um interesse, está nos ouvindo aqui hoje e tem vontade de conhecer um pouco mais, de entender como que essa plataforma funciona, você pode entrar no nosso site, existe ali um cadastro. Olha o cadastro aí, prometo que é curto. E aí você coloca ali um pouco dos seus dados, a gente bate um papo, conhece a tua estrutura, faz os mapeamentos que são necessários para rodar um projeto mínimo e já te apresentar algum resultado de uso da nossa plataforma dentro da sua infraestrutura. Com certeza isso tem feito sentido para várias empresas que já estão participando desse programa e a ferramenta ela tem ganhado corpo, estrutura justamente por esse espaço que a gente tem oferecido aí para o mercado. E é isso. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Acho que, na verdade, eu vou na linha, né? Seria um conselho assim, ó. O que eu vejo? Eu vejo muita gente de baixa gestão, às vezes até média gestão, fazendo esse esforço gigantesco para tentar fazer a aproximação com o board, com quem toma a decisão de verdade, mas eu não vejo um esforço tão legítimo de conselheiros, de board, fazendo o oposto. E o que eu acho injusto nessa equação? Ele é o lado forte da corda, então, putz, esperar que quem está embaixo aprenda e entenda todas as suas deficiências de conhecimento para trazer a tradução perfeita, eu acho um pouco arrogante, saca? E eu entendo que a gente se mata para fazer isso, passa 5 horas para fazer o PPT que o cara vai ler um slide e às vezes vai te mandar embora. Mas eu faço um convite para os conselheiros, para essa turma toda. Cara, tenta entender um pouco mais, porque no fim do dia, o responsável no CPF por aquela operação inteira é você. E a segurança é sua. E veja, com todos os senões e tal, o Banco Central passou por um problema, e aí tem um lado muito bacana que eu vi que foi, no dia seguinte o Galípolo estava lá e chamou uma reunião e baixou um monte de coisa, e ele falou, agora eu vou ter que entender dessa parada, e ele mudou um monte de coisas para falar assim, agora vai ter que ser diferente, inclusive quem era fintech que ia ter mais 6 anos de... Não, é até julho agora, vocês podem resolver, se não resolver, inclusive vou fechar. Putz, ele foi com muita austeridade até, no meu ponto de vista, porque vai ser difícil para um monte de gente. Mas assim, ele tá lá em cima, cara. Ele é o cara do Banco Central. Então, em vez de ficar reclamando que todos os outros não o municiam, desce pro play, velho. Vai conhecer de verdade. E não é só sair dando, né, demandando. Não. Faz um esforço legítimo para aprender um pouco sobre aquilo. Legítimo, sabe? Faz para Deus, velho. Faz o melhor que você pode. Você vai ter restrições, você vai ter seus limites, mas faz pra Deus, faz aquele... Se você estivesse entregando na mão do homem, você não quer fazer pouca coisa com o cara que te criou.
E tenta ajudar essa galera. Porque assim, no fim do dia, se a informação não tá fluindo e se der uma merda muito grande, cara, o teu CISO vai pro LinkedIn e acha outro emprego. Você perdeu a credibilidade, eventualmente você matou uma empresa. E talvez no seu caso, até gente. Você vai dormir numa boa com isso mesmo, assim, fala, cara, 100 mil pessoas morreram por uma idiotice de uma decisão. Não acho ok, cara. Não acho ok. Então, putz, legal que os seus times, né? E aí eu tô falando de diretoria executiva, não só conselheiros, diretoria executiva, a galera do high management, lá em cima. Cara, desce um pouco do pedestal. É muito esperar que a informação chegue mastigada e muito pouco vontade de descer no play e entender. Porque se você pergunta, e eu já vi vários executivos na minha vida, perguntar assim, quem entende de verdade, eu pago um pau por um monte de executivo do comercial. Por incrível que pareça, do comercial e do atendimento. Eles tinham uma visão muito clara do que a empresa entregava, porque eles resolviam o problema do cliente. E às vezes você pegava gente de TI, velho, que se você esmirilhasse contra a parede, o cara não fazia ideia de que a empresa tá vendendo. Fala, velho, você sustenta tudo e você não sabe como a cadeia de valor que você... Não é possível. Cara, desce pro play. Pelo amor de Deus, faz uma imersãozinha, ou pelo menos sandálias da humildade, senta com a moça aqui de atendimento, cara, bate um papo com ela, ela conhece sua empresa, ela segura o rojão do seu cliente todo dia, e uma decisão ruim que você tem, ela atende 2.000 ligações para tentar desfazer o mal-estar que você criou. Cara, vai entender um pouquinho e ajuda essa galera, porque a gente fala muito pra galera que tá aqui na resposta incidente, mas não é isso. No fim do dia, mesmo tendo os impactos claros, vai subir uma recomendação assim, olha, risco zero não existe nessa ação, decida. E se você for um iletrado sobre aquele risco cibernético, como é que você toma a decisão? No fim do dia, o seu hospital não vai responder a incidente, porque você é um iletrado digital. Vai estudar um pouco. Você tem que saber um pouco sobre tecnologia. Ou então volta para o estetoscópio. Usa tudo analógico, né? Sai do digital. Desliga a tecnologia. Mas vai usar? Cara, aprende um pouquinho. Eu nunca vi ninguém que... Ah, não, vou usar um carro. Tá. Vai para outra escola? Não, não vou, tá tranquilo. Não preciso disso. Né? Vou arrumar um motorista aqui. Tá, beleza. Mas então não fica xingando o motorista que foi para autoescola, né, velho? Tenta se entender com ele. Fala assim, por que você está parado no trânsito? Porque tem um carro na frente e eu não consigo passar por cima, né? Ele não voa, né? E aí começa aquelas demandas do maluco sentado no banco de trás que você fala, não é possível. E não tem estratégia que sobreviva à ignorância da autogestão. Essa aí é clássica. O melhor jeito de se enterrar uma área de cibersegurança é corpo diretivo e conselheiro completamente ignorante. E tem um monte que não faz ideia do que está fazendo, mas está ditando um monte de regras. Então, que legal se você implantar alguma coisa que está relacionada a risco. Sandálias de humildade. Começa a olhar e tenha sei lá, a humildade mesmo de olhar e falar, Lê, me explica, velho. Porque ele tá falando um troço de uma parte que eu não faço nem ideia. Eu sei que eu devia saber do nosso negócio porque eu respondo no CPF, mas eu não sei não. Me explica, pelo amor de Deus. Me pega pela mão aqui e me guia, porque eu tô um pouco perdido. E não simplesmente, você não me trouxe... Sério, para, chega, deu. Essa parte aí já foi, velho. Já foi. É o modelo da fábrica lá atrás, saca? Que tinha o cara lá em cima que ficava gritando com todo mundo aqui embaixo. Cara, para com isso, porque você vai pegar os seus talentos mais bacanas e vai botar todos eles pra correr, porque não tem quem aguente um executivo mala sem alça. Não é à toa que a gente tem o Cyber Skill Gap, né? Não é à toa que a gente tem a fuga em massa dos profissionais, né? E isso que você está falando nada mais é que se eu estou fazendo a transformação digital, eu preciso da cibersegurança. Se eu estou indo para IA, eu preciso da cibersegurança. Se eu estou indo para interoperabilidade, eu preciso da cibersegurança. E aí, lembrando vocês que estão aí em casa, né, que pegando um pouco essa dica do Rafa aqui, falando sobre isso tudo, é só pegar os últimos materiais do Fórum Global, né, que ele coloca a cibersegurança ali entre os 5 primeiros, né, a gente pode falar aí de 3, 4
anos para trás, cibersegurança, o crime cibernético está entre os 5 primeiros. Não é à toa que eles colocam isso, né? Então é importante mesmo. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui conosco, um episódio super fantástico, a gente podia ficar aqui horas falando sobre isso, e mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser, a gente vai colocar o link aqui para fazer o cadastro, né? Até quem estiver assistindo vai conseguir ver aí tudo certinho, vai apontar o celular aí para o QR Code e vai poder ir para lá. Mais uma vez, obrigado, tem que agradecer mesmo que o episódio é bacana, acho que as pessoas precisam escutar esse tipo de coisa, e talvez o seu hospital seja o hospital mais vulnerável, talvez você não saiba disso ainda, né? Talvez esteja ocorrendo um incidente cibernético agora na sua infraestrutura e você ainda não sabe disso. Então, pense que dentro da cibersegurança para o setor da saúde, cibersegurança é auxílio no cuidado do paciente. Então, continuem acompanhando, né, aqui os episódios do For Healthcast. São episódios para a gente falar de cibersegurança, proteção de dados, proteção de ativos médicos, tudo isso é super importante. Não esquecendo do básico, de tudo aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia. Então, dê sugestões aí nos comentários, né? Dá o like aí, faça com que esse conteúdo ele apareça cada vez mais. Falar sobre cibersegurança para o setor da saúde não são todos os canais por aí, a gente está focado nisso, né? Então, muito obrigado, até o próximo.